Segue-me. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Na 13ª semana do tempo comum. Meu irmão, minha irmã, você que tem me acompanhado nessa jornada missionária, te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, a compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a grandeza desta nossa missão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coleteria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele levantou-se e o seguiu. Jesus, enquanto estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Aqui tem um imperativo muito interessante. Quero a misericórdia e não os sacrifícios. Porque Jesus está rejeitando todo sacrifício inútil. Por exemplo, um sacrifício que a gente muitas vezes tende a fazer são promessas, às vezes, né? Promessas que se fazem, né? Prometo que vou andar 3.000 quilômetros até Aparecida do Norte. Prometo que vou levar uma vela maior do que eu, tal. São sacrifícios, sim, mas inútil, porque esse sacrifício, após o dito sacrifício, não te leva a uma experiência profunda de adesão a Deus sincera. Então, as pessoas antigamente faziam isso, vejo pouco isso, ainda tem, né? As pessoas que sobem, por exemplo, a igreja da escadaria da Penha, de joelho, esfolam os joelhos todo e depois diz assim para Deus: olha, já cumpri a minha promessa, você para lá e eu para cá. Então, quero a misericórdia e não o sacrifício. É o reconhecimento de Deus, o amor a Deus, mais do que os holocaustos, né? Do que o sacrifício. Aqui trata-se de uma chave, uma daquelas que se introduzem no coração da Sagrada Escritura. O contexto no qual Jesus aqui utiliza é a vocação de Mateus, cuja profissão era publicano, ou seja, ele era cobrador de impostos da autoridade imperiais daquele tempo, romana. Por isso mesmo, ele era considerado pelos judeus um pecador público, um traidor do seu povo. Chamando precisamente quando estava sentado exatamente no seu local de trabalho, onde ele explorava, porque era comandado, ou seja, onde ele também roubava. Hoje nós vemos os corruptos exatamente fazendo as mesmas coisas, trabalhando, já tendo o seu trabalho, o seu emprego, ou seja, e ainda retiram mais do que deveriam ter retirado.
já era injusto, o imposto já é injusto. E alguém que tem a função de cobrar os impostos torna-o mais injusto ainda. Essa aqui era a característica de Mateus. E é interessante que Deus toma a iniciativa quando o pecado, o pecador, o pecado, Deus visualiza o pecado, ele vai ao encontro. Deus envia para nós o Espírito Santo que nos aponta, nos acusa a nossa consciência, aquilo que é pecado para nós. E o Espírito Santo nos conduz até aquele que vai nos curar, que é Jesus. Então o texto de hoje é um convite à libertação, porque é Deus que toma a iniciativa. Deus que reúne numa mesa os pecadores, como todos nós o somos. E Ele continua a reunir na mesa da Eucaristia. Jesus continua nos reunindo na mesma mesa para dizer: vocês pertencem ao meu coração e eu quero curá-los das vossas misérias. Eu quero curá-los. E aqui se faz muito importante entendermos essa pedagogia, esse caminho, este lugar do qual nós precisamos estar, do qual nós queremos estar, reconhecer nossas misérias, nossos pecados e aproximarmos-nos do Senhor, como quem de fato quer a libertação de tudo aquilo que não nos leva a uma experiência profunda com o nosso Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos conceda a graça de termos o discernimento, de nos aproximarmos dignamente da mesa do Senhor, reconhecendo aquilo que é pecado, buscando a graça da cura. Que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos conceda a alegria de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.